Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria, meu irmão, que eu te acolho, muita alegria, minha irmã, que eu te acolho nesse retiro. Teu amor me sustentará. Talvez a sua primeira experiência de retiro virtual, essa é a minha primeira experiência de retiro virtual, talvez seja também a sua, ou talvez não seja, mas de qualquer forma seja muito bem-vindo a esse retiro, seja muito bem-vinda a esse retiro preparado com tanto amor e tanto carinho por nosso Senhor, para você, exclusivamente para você. Não sei como que você chegou a esse retiro, eu não sei com qual estado você chegou a esse retiro, talvez você tenha recebido a notificação, o chamado de alguém próximo, de algum amigo seu, de alguém da sua família. Talvez você esteja com um coração muito triste, um coração muito abatido, um coração sangrando de dor. Ou então um coração alegre, um coração festivo, porque saiu, foi sarado de alguma enfermidade, alguém foi curado, independente da sua realidade, da realidade do seu coração. Esse retiro tem uma proposta única, que é sair desse final de semana proclamando que o amor de Deus te sustenta. O amor de Deus me sustenta. O amor de Deus me sustentou. O amor de Deus me sustentará. Essa é a proposta desse retiro, mas para isso, para a gente poder proclamar, para que a gente possa afirmar essa verdade para o nosso coração, da nossa alma, para o nosso corpo, é necessário que a gente recorra às graças de Deus. É necessário que nós nos abramos ao auxílio de Deus, porque muitas vezes, por nossas forças mesmos, nós não podemos dizer que o amor de Deus me sustenta. Como que eu posso dizer que o amor de Deus me sustenta diante de tanta tragédia, não é verdade? Mas na medida que a gente vai abrindo o nosso coração, na medida que a gente vai experimentando esse amor de Deus, que a gente vai assumindo o senhorio de Jesus na nossa vida, à medida que a gente vai se apaixonando novamente pelo Senhor, a gente pode dizer, é verdade, o amor de Deus me sustentou. O amor de Deus me sustenta. E o amor de Deus continuará me sustentando. Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Bruno, sou seminarista da Arquidiocese aqui de São Sebastião do Rio de Janeiro, seminarista de São José. Atualmente estou na minha paróquia de origem, a paróquia em que eu fui formado, em que eu nasci, fiz minha primeira comunhão, fiz minha crisma, que é a paróquia de Santo Afonso, na Tijuca. E junto com alguns amigos, alguns irmãos na fé, Deus colocou no nosso coração a necessidade desse retiro. A necessidade da gente proclamar que Deus está no controle de tudo, a necessidade da gente mergulhar na nossa história e ver o carinho de Deus, a necessidade da gente se apegar de novo ao amor de Deus, porque diante de tudo isso que a gente tem vivido, a gente muito facilmente esquece desse amor de Deus que não cansa de nos amar. A gente queria nesse retiro tentar esquecer um pouco a realidade que a gente tem vivido, né? Porque se a gente quisesse saber de morte, de sofrimento, de tristeza, a gente liga os nossos jornais, a nossa televisão, acessa ali no nosso computador, no nosso celular, os noticiários, e ali a gente tem a descrição de uma tragédia, de um grande problema. E se você quiser chorar, ter pesadelo, é só você abrir, infelizmente, um jornal que assim você vai ter. Então a nossa proposta inicial era essa, da gente trazer um pouco a leveza do amor de Deus e pelo menos um momento do nosso dia, esquecermos a realidade que nos cerca. Mas ao mesmo tempo a gente não pode se desencarnar. De fato, essa é a realidade que a gente tem enfrentado, de fato, é isso que toda a humanidade tem vivido, é isso que a humanidade tem chorado, tem sofrido, que é a realidade da pandemia, que é a realidade da morte, que é a realidade da dor, da angústia, da falta de ar. Mas diante disso, diante de tudo isso que a gente tem vivido, o nosso foco ele não pode parar nesse vírus, que é pequeno, mas que tanto nos dói, que tanto nos machuca, não é verdade? O nosso foco tem que estar no remédio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo desse retiro, sim, a gente vai citar a pandemia, sim, a gente vai citar a nossa realidade, porque nós somos homens de carne, nós temos coração, nós temos sofrimento, nós sofremos, nós choramos, mas sobretudo, muito mais do que relembrar as dores e problemas, nós vamos recordar para a nossa alma, nós vamos recordar para o nosso coração, nós vamos recordar para nós mesmos que existe um Deus acima disso tudo. Amém? Que existe um Deus que é maior que qualquer vírus,
que existe um Deus que é maior que todas as dores, que existe um Deus que é o Senhor da tua vida, o Senhor da tua história. E aí, ao longo desse retiro, a gente vai suplicando as graças do Senhor, a gente vai suplicando os auxílios do Senhor, a gente vai pedindo a força do Senhor para viver esse tempo de pandemia, para viver esse tempo de sofrimento, de angústia. E o Senhor, na medida que nós formos abrindo a nossa boca, abrindo o nosso coração, não tenha dúvida que o Senhor vai ao teu encontro, vai ao teu socorro. Então essa é a promessa do Senhor, um retiro de graça, um retiro de promessas, um retiro de restauração. Que a minha fé e a tua fé seja novamente restabelecida, seja restaurada. Que o nosso coração seja liberto de toda angústia e seja novamente implantado no nosso coração um novo amor por nosso Senhor Jesus Cristo. E para te atualizar de uma coisa, meu irmão, não sei se você tem noção disso, você foi convidado pelo próprio Senhor a estar aqui. Você foi convidado a parar nesse tempo para estar com o Senhor. Eu não sei como que é a realidade da sua casa, talvez você divida o tempo com home office, gravando aula, editando vídeo. Talvez você esteja, enfim, dividindo as suas tarefas domésticas. Talvez você esteja estudando. Talvez você esteja deitado numa cama, sem ânimo, sem disposição. Talvez você esteja fazendo entregas. Meu irmão, independente da sua realidade hoje, o Senhor te convida nesse tempo a parar em alguns instantes. Talvez você não consiga parar fisicamente. Talvez você fale, Bruno, olha, eu não vou conseguir parar para assistir uma pregação, eu não vou conseguir sentar num sofá para ouvir uma música, mas não tem problema. Você, na sua rotina, se necessário for, se você não conseguir parar, na sua rotina, vai deixando que a palavra do Senhor penetre o seu coração, coloca o seu celular ali do lado da sua cama, ali na cozinha, ali enquanto você está fazendo suas tarefas, vai escutando aquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas não perca a promessa do Senhor, não perca a palavra do Senhor. Não deixa que a palavra do Senhor se perca, mas que ela encontre um lugar no seu coração. Nesse final de semana o Senhor quer falar ao teu coração. Dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, dentro da sua estrutura, dentro da sua casa, diante daquilo que você tem vivido, é o Senhor que quer falar ao seu coração. Então abra o seu coração para que você possa acolher a palavra do Senhor. E desde agora saiba que você tomou a decisão correta, a melhor decisão de ter feito a inscrição nesse retiro. Você mandou lá o seu número, os seus dados para um número talvez que você não conhecesse, olha que loucura. E você foi acolhido bem, olha que loucura. Mas tudo isso é cuidado de Deus para contigo. Tudo isso é carinho de Deus para contigo. Um Deus que não falha, um Deus que não te abandona, mas um Deus que te ama. Um Deus que está no controle de tudo e se alegra, talvez pela tua volta por meio desse retiro. Quantos corações tristes, quantos corações que se revoltaram, viraram as costas para Deus. Quantos corações que há tempos não conseguia rezar, quantos corações angustiados. É o teu coração que o Senhor quer falar nesse retiro. É o teu amor, Senhor, que vai sustentar a nossa vida. Enquanto a gente rezava, preparando esse retiro, toda a equipe, enquanto a gente rezava, a imagem que o Senhor colocava no nosso coração era como se fosse uma corda bamba. Você já viu uma corda bamba? É aquela que a gente viu, você deve ter visto na chamada, mas se você não viu na chamada, não tem problema. Aquela corda bamba em que muitas vezes num circo as pessoas vão andando naquela corda bamba, aqueles artistas, enfim, aqueles que estão preparados para isso e começam a se equilibrar na corda bamba. Alguns ousam até andar de bicicleta no monociclo ali na corda bamba e não caem. E essa imagem veio ao nosso coração e o que o Senhor falava ao nosso coração é que muitos de nós estamos andando na corda bamba. Mas diferente desses artistas que treinaram, que ensaiaram para isso, nós não tivemos tempo de ensaio. Afinal, eu e você, nós não conseguimos nos preparar para essa pandemia. A gente não teve um curso, eu sou seminarista, talvez você esteja na caminhada há algum tempo, você não recebeu um curso de como agir diante da pandemia.
como agir diante da perda, como agir diante de uma enfermidade. Não, nós não recebemos esse curso. Então a gente está no meio da corda bamba e a gente não consegue ir nem para frente nem para trás. E as nossas pernas meio que balançam de medo. Mas a certeza, e mais uma vez eu vou usar o tema do nosso retiro para a gente poder entender essa imagem que o Senhor nos dava. Aquele que vai nos sustentar, aquele que vai nos dar o equilíbrio, não é o nosso esforço somente, não é o monociclo, não é a nossa técnica, mas é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Se a gente reparar, os artistas eles ficam com os braços estendidos. Para quê? Para alcançar o equilíbrio. A gente precisa, meu irmão, a gente precisa, minha irmã também, estender os nossos braços para buscar o equilíbrio, talvez não só do nosso corpo, mas para que a gente, no ato de estender os nossos braços, a gente possa buscar o equilíbrio no Senhor, que está aqui no nosso lado, que está aqui sustentando as nossas mãos, que está aqui levantando, pegando a nossa mão e nos sustentando. Que a gente tenha essa ousadia de confiar que no meio dessa corda bamba existe um Deus que nos sustenta. Existe um Senhor que nos levanta e que não vai nos deixar cair. Essa é a certeza que tem que estar no meu e no teu coração. E aí a gente vai, ao longo desse retiro, colocar e repetir uma música muito bonita que Deus também colocava no nosso coração, que a música tem o mesmo tema, o mesmo título do nosso tema. Na verdade, o nosso tema tem o mesmo título dessa música, que é Teu Amor Me Sustentará. Logo após desse momento de partilha, você vai ter acesso a essa música e eu te convido a, de fato, mergulhar naquilo que diz essa música. A gente crê que nada é acaso, nada é coincidência, mas tudo é carinho de Deus. E essa música, ela tem um poder de restauração, de restaurar a nossa fé e o nosso coração. A música, ela vai dizer o seguinte: bem mais do que eu mesmo me conheces. Tu sabes dos segredos do meu coração. Isso é uma verdade. Meu irmão, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, o nosso Senhor nos conhece. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece os nossos medos. Ele sabe aquilo que nos faz mal. A gente tem que tirar do nosso coração essa imagem de um Deus distante e colocar de novo diante dos nossos olhos espirituais essa imagem de um Deus que nos conhece como a palma de sua mão. O Senhor conhece todos os fios, sabe? Todos os fios dos nossos cabelos, do nosso cabelo. Nós não podemos desacreditar que existe um Deus que conhece a nossa vida. Ele sabe aquilo que te faz mal, Ele sabe aquilo que te faz triste, Ele sabe aquilo que te abala, Ele sabe aquilo que te faz feliz e Ele sabe te fazer feliz. Nós temos um Deus que nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Tu sabes das minhas dores, de meus planos, me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu no mais profundo abismo, a letra vai continuar, na terra mais distante ou no imenso mar. Meus irmãos, talvez nós estejamos no fundo do poço, nas trevas. Talvez a gente esteja num esconderijo onde a gente pense que o Senhor não vai nos encontrar. Talvez a gente esteja tão distante de Deus, numa realidade tão distante de Deus. Talvez eu e você não rezemos há tanto tempo que a gente fale, olha, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não sabe nem mais onde é que eu estou. Não por conta de Deus, mas porque eu me esqueci, porque eu me escondi de Deus. Mas ainda assim o Senhor vai ao teu encontro. Porque o Senhor sabe aonde está o teu coração. O Senhor sabe exatamente onde estão os teus filhos. E sabendo onde estão os teus filhos, Ele vai ao encontro desses filhos. Esteja eu no vale tenebroso, esteja eu no vale da sombra da morte, esteja eu num leito de hospital, o Senhor há de nos visitar. Esteja eu nos átrios a te louvar. E aí o refrão vai dizer, o teu amor me sustentará. A tua graça não me faltará.
o teu auxílio, a graça pode ser substituída por auxílio, porque a graça nada mais é do que um auxílio gratuito do Senhor. O auxílio do Senhor não vai nos faltar, a fortaleza do Senhor não vai nos faltar, a ajuda do Senhor não vai nos faltar, desde que nós peçamos, meu irmão, desde que nós peçamos, minha irmã, desde que nós supliquemos, coloquemos o nosso joelho no chão e peçamos, Senhor, dai-me a tua graça. Eu preciso da tua graça, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá. E que alegria a gente poder dizer isso, que a vontade do Senhor em nós se cumprirá. O Senhor tem uma vontade na tua vida, existe um desígnio do Senhor na tua vida, existe um projeto de Deus para você, existe um sonho de Deus para você, e a gente precisa se apegar a esse sonho de Deus. A gente precisa se apegar nesse mais belo sonho que Deus sonhou para a tua vida. Existe uma vontade de Deus e nós precisamos querer essa vontade de Deus. A gente precisa nos lançar nos braços de Deus e falar, Senhor, realiza em mim a tua vontade. Realiza em mim aquilo que é o teu plano. E mais uma vez a música fala, o teu amor me sustentará, a tua graça me bastará. E quantas vezes a gente procura o auxílio de tantas pessoas, de tantas coisas. E é verdade, talvez a gente precise sim de um auxílio de alguém, de um padre. Às vezes a gente precisa de amigos, com certeza a gente não está aqui para desvalorizar o serviço, talvez de uma terapia. É necessário sim, mas a nossa busca precisa ser também pela graça do Senhor, porque a graça do Senhor vai me bastar. Se a gente suplicar a graça do Senhor, nosso coração receberá as forças necessárias. A gente precisa pedir a graça do Senhor e com essa graça nós atravessaremos os desertos, subiremos as montanhas, se preciso for para seguir o Senhor. E na medida que a gente vai vivendo isso, a gente pode proclamar que nós já não somos mais chamados servos teus, Senhor, mas um amigo escolhido pelo próprio Senhor. E aí eu te convido, eu não sei se é possível nessa hora, mas se você puder já fechar os teus olhos, mas se você não puder, não tem problema, dentro da tua realidade, daquilo que você está fazendo agora, vai falando, assumindo para o teu coração, vai falando o seu nome, Bruno, o amor do Senhor vai me sustentar. Eu não tenho mais força, talvez os meus braços estão cansados, mas o amor de Deus vai me sustentar. Talvez eu não consiga mais andar nessa corda, talvez eu esteja quase caindo, mas o amor de Deus está me sustentando. E é isso que eu te peço, Senhor Jesus, nessa noite de sexta-feira, no início desse retiro, nesse primeiro momento de partilha em que a gente apresenta o tema, em que a gente vai apresentando a realidade desse retiro, as tuas promessas desse retiro, é na tua mão que nós queremos nos apegar. É na tua mão que nós queremos ficar e nos segurar, Senhor. Nos assegurar, Senhor. Porque é na tua mão que nós temos todas as seguranças, Senhor. Nós te pedimos que tu silencies agora o nosso medo. Nós vos pedimos, Senhor Jesus, que tu sejas mais uma vez aquele que não nos deixa cair. Aos corações distantes, Senhor, eu peço que o Senhor derrame mais uma vez a tua unção, a tua graça. Aos corações que já andam há um tempo, Senhor, nos teus átrios e já te louvam, eu te peço mais uma vez um reinflamar da fé, Senhor. Aos corações angustiados eu vos peço, Senhor Jesus, mais uma vez o derramamento da vossa paz. E te pedimos, Senhor Jesus, que o nosso coração se encontre contigo. Que o nosso coração se encontre com o teu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, estamos unidos nesse retiro. Você não está sozinho. Vão ter muitas pessoas fazendo esse retiro com você. Então, se você pode, inclusive, partilhar num grupo, se assim você desejar, partilhar com a sua família, pedir oração, pedir intercessão, mas
nesse momento você não está sozinho. Além de ter uma comunidade contigo, rezando contigo, existe um Deus que também está caminhando contigo. O amor de Deus está a te sustentar. Então a proposta do nosso retiro é essa. De tempos em tempos, seguindo o nosso cronograma, seguindo o nosso roteiro, que você vai ter acesso aos poucos, a gente vai disponibilizando esses links, como esse que você chegou a esse vídeo, a essa partilha. Aos poucos você vai tendo acesso a esse retiro. Então eu peço encarecidamente que você tente seguir, se for possível na tua realidade, mas que você se esforce a seguir esse roteiro, a seguir esse cronograma, porque nesse cronograma, nesse roteiro, existe também um porquê de Deus, existe uma razão de ser. Então nós pedimos que você, se possível, seja fiel àquilo que tem sido preparado para você. Amém? E abra o seu coração para aquilo que virá, abra o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida nesse final de semana. Que Deus abençoe, estamos unidos, até mais, um bom retiro para cada um de nós. E lembremos, não deixemos de proclamar isso, que o amor de Deus vai nos sustentar. O teu amor me sustentará. Deus abençoe.